Goiás terá pelo menos entre 3 a 5 jogadores emprestados do seu elenco principal para outros clubes no futebol brasileiro de 2023. No vídeo de hoje eu quero comentar aqui essa história, confirmada lá pelo jornalista José Carlos Lopes, da Rádio Sagres. Além disso, até quando vão esses seus contratos dos outros jogadores retornando, de empréstimo, tanto no caso do Daniel de Pauli, será que ele fica? Até quando vai o seu contrato? Dos outros emprestados também retornando nessa edição de 2022 ainda, Bruno Mezenga, Thales, o Heron, até quando vai o seu contrato lá no futebol europeu? Quero conversar com vocês sobre esses jogadores e outros recém-promovidos das categorias de base, qual deverá ser a intenção da diretoria alviverde para a próxima temporada. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando na tela final o link também do nosso vídeo onde eu falei sobre essa importância da classificação do Goiás para a Copa Sul-Americana. Esse vídeo vai estar na tela final para vocês assistirem, enquanto com a colaboração de vocês para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, que já está bem próximo. Outro recado também que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Mr. Sacada, para você pedir o seu lanche neste final de semana, combo de tanto do seu de salada quanto também batatinha frita, refrigerante ou suco de laranja a partir de R$ 35,90, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço também, para você que mora em Goiânia e para as outras localidades também, em Aparecida, Senador Canedo. Vou colocar aqui para vocês embaixo na descrição o link do nosso apoiador, o Mr. Sacada, que está localizado lá no Alto da Glória. Caso você queira também fazer uma visita, um ambiente muito legal, muito bacana, está localizado na Avenida Engenheiro Eurico Viana, 257, no setor Alto da Glória, logo ali abaixo do Shopping Floboyan, nosso parceiro aqui do canal, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje já com essa série de conteúdos visando mais a temporada de 2023 do que, graças a Deus, nessa edição de 2022, com os dois objetivos do Goiás já carimbados, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, quanto também a classificação para a Copa Sul-Americana. Desta forma, o planejamento da diretoria passa muito também por essa permanência do técnico Jair Ventura. A tendência é que temos uma definição ainda no decorrer desse final de semana, e é uma informação também importante confirmada lá pelo José Carlos Lopes, da Rádio Sagres. Muito obrigado aí a ele, que acabou passando essa informação aí pra gente esmeraldino, que dois jogadores, segundo a diretoria alviverde, em conversa dele com o Paulo Rogério Pinheiro, garantiu esse interesse de ser repassado para clubes da disputa da primeira divisão do Campeonato Paulista, tanto o zagueirão da Silva quanto também o volante Natan. Depois que eu comentar desses dois jogadores, quero falar sobre a volta do Daniel de Pauli e do Albano, que tem contrato também para o ano que vem, e dos outros jogadores que retornaram, o Thales e também o Bruno Mezenga. Vou conversando com vocês no decorrer desse vídeo. Inicialmente aí sobre o zagueiro da Silva, até fiquei surpreso sobre essa possibilidade de empréstimo, mas se a gente olhar dentro do elenco do Goiás, se permanecesse com todos para o ano que vem, eu já estaria muito satisfeito. É bem verdade que o Caetano não irá continuar, possivelmente, acho muito difícil essa negociação, já tem proposta aí do futebol do exterior e também do Botafogo, a tendência é que ele não fique. O Lucas Alter também é um outro jogador um pouco mais caro, vai depender muito do que o Atlético Paranaense pensa para o ano que vem. Também vejo com um pouco de dificuldade a sua permanência, então vai focar principalmente na continuidade do zagueiro Reinaldo, já renovou com o Sidmar, dos outros jogadores para a composição de elenco, porque a zaga é uma região que troca muito durante a temporada, exige sim de bons jogadores. Teremos aí também mais para a composição de elenco mesmo, além do Sidmar, que eu acho que eventualmente pode ser também esse titular, o da Silva, de apenas 21 anos de idade, o Ian Souto também, que tem apenas 20, e o Danilo Cardoso também tem contrato ex-Vitória, até dezembro de 2023. Existe jogador melhor do que o Danilo Cardoso? Com toda certeza, mas pelo menos ele já está ambientado dentro do elenco do time, com a continuidade aí dentro do time, melhor dizendo, dentro do elenco, e com a continuidade do Jair Ventura com os outros jogadores. Acho que ele vai pegando mais tempo de jogo e melhorando o seu futebol, é melhor, e também não recebe lá essas coisas, não é um jogador que está custando R$100 mil, por exemplo, por mês pro Goiás. Então eu sou sim a favor dessa continuidade, porque se vai trocar um jogador por outro, pelo menos esse atleta já conhece aqui o ambiente do Goiás, pode dar mais certo. Sobre o da Silva, fiquei um pouco surpreso, dessa possibilidade de empréstimo, isso porque ele foi relativamente bem, é uma das apostas da diretoria do Goiás com essa possibilidade de venda futura. Ele que tem contrato até dezembro de 2024, essa informação o Eduardo Pinheiro, o diretor das categorias de base do Goiás, acabou me confirmando. 21 anos de idade, apenas 14 partidas nessa temporada, com 2 gols marcados. Entretanto, o da Silva vem sofrendo com problemas de lesões. Foi assim em 2021, quando ele acabou se lesionando seriamente
novamente lá na Aparecidense, teve que passar também por outro processo cirúrgico no joelho e dessa vez também no Goiás na temporada de 2022, após aquela partida contra o Atlético Goianiense, né, em 8 minutos apenas na Copa do Brasil, acabou ficando ali com o joelho meio frouxo, né, depois que ele deu um carrinho aí ele pisava, cara, uma cena triste, né, de se ver, acabou que não pôde mais atuar pelo Verdão nesse ano, e vem até de uma sequência boa, fez um gol contra o Internacional, lá naquela derrota do Goiás por 2-1, e uma partida boa contra o Corinthians, também fora de casa, uma derrota do Goiás por 1-0, lá no dia 19 de junho, antes de se lesionar na partida de ida, nas oitavas de finais da Copa do Brasil, no dia 22 de junho, não ficou mais nenhuma vez no banco de reservas, teve que passar por essa cirurgia. A tendência que já agora, né, no início do mês de dezembro, no dia 15 de dezembro, esse início da pré-temporada do Goiás, já volte a ficar à disposição e treinando com seus companheiros. 14 partidas, 2 gols, fez um gol também lá na disputa do Campeonato Goiano contra a Jataiense em 5 partidas no estadual. Anteriormente ele havia estreado no profissional ainda na temporada de 2020 com uma partida no Goianão, na Aparecidense não conseguiu atuar nenhuma vez. Quero saber a sua opinião sobre o zagueiro da Silva, só 21 anos de idade, eu vejo até com bons olhos, caso por exemplo ele seja emprestado para uma equipe do Paulistão e seja titular, algo que eu acho difícil por conta da sua idade, a pouca experiência também dentro do futebol brasileiro, geralmente esses zagueiros aí do Paulistão têm 30, 32 anos, acho que eles preferem bem mais. Se for para ele ser reserva, eu prefiro que ele seja reserva aqui no Goiás, até comece o Campeonato Goiano, tem nas suas chances do que, por exemplo, o empréstimo lá no Campeonato Paulista. Isso vale também para o volante Natan, que segundo aí o José Carlos Lopes, a diretoria do Goiás tem esse interesse em repassar o jogador para o futebol paulista, para ele pegar uma maior rodagem, né, maior tempo de cancha, como a gente costuma dizer aqui na linguagem do futebol, aí sim para retornar para o Goiás mais maduro. Ele renovou o seu vínculo ainda nessa temporada de 2022, o seu novo contrato vai até dezembro de 2025. Também muito jovem, só 21 anos de idade, e também sofreu com uma grave lesão no joelho, da mesma forma, né, numa partida contra o Atlético Goianiense, lá na temporada de 2021, no comecinho do Campeonato Goiano. Ele fez a sua estreia em 2020 ainda, em partida, se eu não me engano, foi contra o Atlético, em um jogo na Serrinha, aquela derrota ainda na fase de grupos, né, do Campeonato Goiano, que recomeçou lá no finalzinho da temporada. Em 2021 foram 6 atuações, era titular, inclusive naquele meio de campo do Goiás, vinha jogando muita bola, acabou se lesionando lá no dia 2 de maio, né, contra o Atlético Goianiense, e voltou a atuar com a camisa do Goiás só agora, basicamente 2 semanas atrás, na partida contra o Real Noroeste. Voltou e jogou muito bem ao lado do Sidmar. O Natan fez uma função como um zagueiro pelo lado esquerdo do campo e, por incrível que pareça, jogou muito bem. Gostei da sua atuação. É um cara assim que tem uma referência boa no Goiás, porque ele é filho do Matinha, né, um dos melhores volantes que já passou aí pelo Goiás. Infelizmente não tive a oportunidade de assistir, mas pelo menos aí no caso do filho dele, jogando muita bola também, eu vejo com um grande potencial o Natan. Como eu falei, não vejo ele sendo emprestado, vamos supor que para o Novo Horizontino, para a Portuguesa, e ser titular nesses clubes na disputa do Campeonato Paulista. Se for para ele ser reserva lá ou aqui, eu prefiro que ele continue no Goiás e atue ali algumas 4, 5, 6 partidas na disputa do Campeonato Goiano, naquela fase inicial. Se for bem, dá para continuar dentro do time, se não, aí sim busca um outro clube da Série C, da Série D do Brasileirão, para dar mais tempo de jogo, né, para o atleta. Eu quero também saber a sua opinião a respeito do Natan, muito jovem, 21 anos, apenas 8 jogos no elenco de cima do Goiás, mas grande parte deles com boa categoria, tanto na saída de bola, bons toques, né, não é aquele jogador digamos, muito driblador ou que chuta de longa e média distância, mas é muito inteligente no toque de bola, corre no momento certo. Gosto muito do Natan e mostrando essa outra versatilidade, como eu falei para vocês, contra o Real Noroeste, né, depois de quase 2 anos sem atuar, ele jogou como um zagueiro no lado esquerdo do campo e, na minha visão, fez sim uma boa atuação na Copa Estadual, na Copa Regional, né, na disputa da Copa. E seguindo nessa linha, essa informação já não é do José Carlos Lopes, eu conversei lá com o Vitor Pimenta do Jornal Mais Goiás, valeu demais, é o Vitor, que ele me confirmou outro jogador que ainda pertence ao Goiás e retornará de empréstimo da Aparecidense, que é o meia Daniel de Pauli, 23 anos de idade, com a Aparecidense nessa temporada, fez apenas 10 partidas, né, grande parte delas como reserva, tem contrato aí com o Goiás, segundo informações do Vitor Pimenta, até dezembro de 2023, possivelmente será repassado do Goiás, né, para um outro clube. Acho que poderia até ser uma boa na disputa do Campeonato Goiano, né, para os outros clubes aqui do interior do estado, ou até mesmo o Goiânia. Acho que poderia ser uma boa passagem para o jogador. Infelizmente acabou não rendendo aquilo que a gente esperava, né? Ele renovou o seu contrato ainda lá em 2020, após aquelas boas partidas que ele fez na disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 22 partidas só em 2020, com uma assistência na primeira divisão. Também em 2019, quando ele havia feito a sua estreia no elenco de cima, em partida contra o Brasiliense, se eu não me engano, na disputa da Copa Verde. Foram 3 atuações em 2019. Em 2021 também não foi tão exigido, apenas 10 jogos, né? Todos eles na disputa do Campeonato Goiano, até participou de outros, se não me engano, contra o CRB, entrou nos minutos finais nessa partida na Série B, mas em momento algum
foi titular ali com os técnicos e agora em 2022 só 2 jogos pelo Goiás no comecinho do campeonato estadual e mais 10 atuações pela Aparecidense. Até pegar aqui os números para vocês, ele foi titular contra o Grêmio Anápolis, a estreia do Goiás lá no dia 26 de janeiro, jogou 65 minutos daquele duelo e também contra a Jataiense naquele elenco todo reserva, ele participou de 17 minutos entrando no segundo tempo. Pela Aparecidense, ele foi titular em 4 partidas, contra o Manaus, uma vitória da Aparecidense por 1-0, contra o Figueirense, uma derrota da Aparecidense fora por 2-1, também contra o Floresta e diante o Confiança lá no dia 28 de maio, né? Ou seja, muito tempo que ele não era titular, participou ali pela última vez contra o Remo, jogo fora de casa, entrou faltando 1 minuto para acabar o duelo na penúltima rodada da fase de grupos. Então não foi um jogador importante também, segundo aí o Vitor Pimenta, ele não me cravou que ele não será repassado para a Aparecidense, mas ele voltou a treinar com o Goiás nessa reta final do ano, né? Após o término da Série C do Brasileirão, a diretoria não tem esse interesse de continuar com o jogador, a tendência é que ele seja repassado para o ano que vem para um outro clube, segundo o Vitor Pimenta, não dá pra gente cravar que será a Aparecidense, mas sim outro clube, ou aqui do Brasil, ou até mesmo do exterior. Quero saber a sua visão sobre o Daniel de Paula. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero colocar um nome que assim, eu não emprestaria, eu deixaria ele como uma terceira opção na lateral esquerda, mas pode acontecer caso não tenha muito espaço no ano que vem, que é no caso do lateral esquerdo, o Juan Tavares, só 20 anos de idade, fez 6 partidas no elenco de cima do Goiás nesta temporada de 2022, sendo a sua estreia no Campeonato Brasileiro em um jogo contra o Santos lá no comecinho do Brasileirão. O Juan Tavares, ele tem um contrato até relativamente curto, né, com o Goiás, vai só até dezembro de 2023, essa informação quem me confirmou foi o Eduardo Pinheiro. 20 anos apenas. Até começou bem, mas teve algumas partidas dele que eu não gostei nadinha, né? Inclusive a sua última aparição no elenco principal, desconsiderando a partida na Copa Verde, foi contra o Coritiba, uma vitória do Goiás na Serrinha por 1-0, e olha, ele deixou um espaço danado para o Aleph Manga, que acabou não tendo sorte nas suas finalizações, senão ele já poderia estar bem mais queimado, né? Com a torcida, foi muito mal naquele jogo, e depois o Jair Ventura acabou não dando nenhuma chance. Contra o América Mineiro, foi uma partida na Copa do Brasil Sub-20, estava lá em Belo Horizonte acompanhando aquela partida, o Juan Tavares também não conseguiu jogar bem, muito presão na lateral esquerda, inclusive foi até expulso no comecinho do segundo tempo, não fez uma partida legal. E contra o Real Noroeste, mais ou menos, né? Não ajudou tanto, não apoiou tanto assim, até fez alguns cruzamentos ok's ali na segunda etapa, mas é muito jovem, né, gente? 20 anos de idade apenas, acho que tem sim potencial para crescimento. Já jogou aí, por exemplo, na Série A do Brasileirão, contra o Santos, 1 minuto, foi titular contra o Corinthians lá em Itaquera, fez uma boa partida, também contra o Atlético Goianiense, esse jogo foi na Copa do Brasil, né? Ele participou no segundo tempo, titular também contra o Cuiabá, no caso na vitória na Serrinha por 1-0, e contra o Coritiba lá no dia 30 de julho. Então é um jogador muito jovem, eu manteria pelo menos para ser aquela terceira opção na lateral esquerda. Por exemplo, nesse jogo contra o Fluminense a gente não tinha nenhum lateral, né? Por sorte o Sávio conseguiu se recuperar, mas o Hugo estava suspenso, o Sávio lesionado, até onde a gente tinha a informação, e o Danilo Barcelos pertencia ao próprio Fluminense. Acho bom. Lateral esquerdo, ok, dá para ser esse terceiro nome, mantém o Sávio e traz um outro jogador de preferência para brigar com o Sávio para ser titular e ter nessa reserva aí com o Juan Pablo. Caso não dê certo, aí caso, por exemplo, ele não tenha tantas possibilidades de atuações, aí sim repassando para outro clube no futebol brasileiro. Quero saber a sua visão sobre esse jogador, que, como eu falei para vocês, é bom ter jogadores da base assim também, porque são muito jovens, podem render uma boa quantia e custam muito pouco. Um lateral esquerdo hoje, a gente imaginar, por exemplo, para chegar a esse titular, ganharia 100, 120 mil reais mensais. O Juan Pablo eu não tenho certeza dos seus vencimentos, mas certamente é bem menos, né, do que, por exemplo, 15, 20 mil reais, ou seja, um ótimo custo-benefício caso venha a vingar. E dos outros jogadores que ainda tem contrato com o Goiás, quero passar aqui para vocês que estão emprestados, a tendência é que nenhum deles sejam aproveitados ou renovados para o ano que vem. Inicialmente com o Thales, né, meio campista, fecha aí o seu contrato com o Goiás agora, no finalzinho da temporada de 2022, não irá renovar, certamente com a diretoria alviverde. Ele que ainda é muito jovem, tem apenas 24 anos de idade, mas não foi utilizado basicamente em momento algum, né, pela Ponte Preta, apenas 3 jogos, todos eles lá no comecinho do ano. Fez até um Campeonato Brasileiro Sub-20 razoável, Sub-23, né, nos aspirantes, 6 partidas com 1 gol marcado, foi titular, mas não deverá seguir nem na Ponte Preta, né, muito menos no Goiás para o ano que vem, assim também como o Bruno Mezenga encerrou seu contrato agora, né, vai encerrar, melhor dizendo, em dezembro de 2022, também não terá seu vínculo renovado com o Verdão, estava repassado ao CSA, onde na Série B entrou em campo aí 15 vezes
e não marcou nenhum gol, né? Foi muito mal também no CSA, que foi rebaixado para a Série C. No Paulistão até fez uma campanha ok pela Ferroviária, 13 partidas, 4 gols e uma assistência. Pelo menos o Goiás não teve que pagar nenhum centavo do seu salário, todos eles, né? 100%, tanto da Ferroviária quanto também do CSA. E por último, o Heron, ele que está no Xerife, lá do futebol da Moldávia, inclusive fez 3 partidas na Europa League, sendo elas aí, contra o Manchester United ele só ficou no banco de reservas, lá na Inglaterra, mas no geral na temporada, 10 partidas pelo Xerife da Moldávia, né, da cidade moldava. Ele... dá pra dizer que foi bem mais reserva, né, nessa temporada, até pegar aqui os números dele certinho. Em apenas 4 jogos, ele 5 participou como titular, 5 dos 10, no restante entrou mais na segunda etapa, mas quando o Xerife usou os seus times alternativos, né, no campeonato da Moldávia, na Europa League não fez nenhuma partida ainda como titular nessa fase de grupos. O Xerife, que era a cidade de Tiraspol, né, na capital da Moldávia, vem fazendo também um bom ano, né, nessa temporada de 2022. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários desses nomes que eu acabei passando para vocês. Como eu disse, a tendência é que tanto o Natan quanto o da Silva existe esse interesse da diretoria em repassar eles, assim também como o Daniel de Paulo e o Albano. Acabei esquecendo de falar do Albano aqui no vídeo. Ele tem contrato até dezembro de 2023, possivelmente não será aproveitado dentro desse elenco do Goiás, com um novo empréstimo para o ano que vem. Não rendeu nem lá no Paraná, onde já chegou no finalzinho da Série D, até começou com o Remo como titular, marcando gol, mas não conseguiu também deslanchar. A tendência é que seja repassado para o ano que vem. Os únicos que ainda têm contrato com o Verdão, os outros são bem mais jovens, né, 19, 20 anos, a tendência é que sejam utilizados tanto no elenco sub-20 quanto também as suas primeiras chances no profissional. Quero saber a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou colocar aqui embaixo na descrição o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, assim também como o nosso Instagram, @GoiásNews1943, meu Instagram pessoal também, @GuiMachado_Jack. Vai lá, vou desse jogo também contra o São Paulo na Serrinha. Inclusive, se você me achar lá, eu vou estar nas cadeiras, pode mandar um salve também. E o recado também dos nossos apoiadores, né, do Mr. Sacada, no primeiro comentário fixado, nosso apoiador aqui do canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!